Salve! Estamos iniciando o curso de DJ, categoria Hip Hop, né? Eu sou DJ Negrupi. Eu vou estar ministrando a parte de toca-discos, falando um pouco sobre cultura hip hop, que é a cultura da qual eu faço parte. Falar um pouco sobre minha trajetória, passar algumas técnicas de discotecagem básicas, né? Lembrando que o curso é básico, funcionamento de equipamentos, entre outras coisas. Então, eu toco atualmente há aproximadamente 20 anos, né? Iniciei como DJ tocando campeonatos de basquete, campeonatos de skate. Toquei na banda Humanos, na qual fiz parte durante 2 anos. De lá pra cá eu integrei o grupo Consultoria, gravamos um EP. Tenho participação com outros grupos de rap, Organização Celestial do Livre-Arbítrio, o Clã. Sabe como é? A gente se diverte. Aê moleque, essa é nós skate rap. Naipe jogado, camisetão largado, berma, boné de lado, piso furado. Esse som eu dedico a todos meus aliados. A gente teve um DJ muito importante, fundamental, né, na cultura da discotecagem, né, e da cultura hip hop, que foi o DJ jamaicano J. Kool Herc, que em meados dos anos 80, no início dos anos 80, veio da Jamaica e trouxe seus discos, né, onde no Bronx ele realizava festas, né, chamadas de block parties. Esse DJ ele tinha uma peculiaridade na sua discotecagem, né, que ele usava 2 discos iguais, né, geralmente discos de break, de funk, James Brown e discos da época, né? E ele usava uma técnica que ele isolava a parte dos breaks da música, na qual eu vou estar demonstrando em seguida, né? Em forma de back-to-back, a gente chama de back-to-back essa técnica hoje, né? E isso foi um grande boom na época, né? Porque o pessoal que dançava nas festas começou a pirar. O cara isolava só as partes percussivas do som ali, e tipo, de uma parte para outra, ele mudava de um som pro outro. E foi muito contagiante isso na época, né? Onde deu o grande boom da cultura hip hop, né? Onde frequentavam ali na época os DJs, b-boys, MCs e grafiteiros, na qual o DJ África Bambata, na época, ele reconheceu aquilo ali como sendo uma cultura chamada de hip hop. Ali nasceu o hip hop nos anos 80. Just hit me. Just hit the phone and hit me. Just get on down and hit me. Esse DJ também, o África Bambata, é muito importante para a cultura, né? Ele representa a Zulu Nation, né? Que é uma instituição que existe até hoje. É importante lembrar também que a gente tem outro DJ que foi muito importante para a cultura hip hop e da discotecagem, que é o DJ Grandmaster Flash, né? Que ele mexia em equipamentos eletrônicos, ele ia em oficinas, ele desmontava amplificadores, ele montava seus próprios sistemas de som. Ele foi responsável por difundir, né, várias técnicas de mixagem na época, né? Técnicas de scratch, back-to-back, beat jungle na época, que era uma novidade. The official adventures of the Green Master. E outra coisa que é importante falar sobre ele, que ele foi o cara que desenvolveu a técnica tipo de marcação de disco, né? Tipo, de reconhecer o disco, de voltar o disco. Existe o documentário Hip Hop Evolution, né? Que é possível perceber ali que ele marcava os discos com giz de cera, né? Para saber o trecho das músicas e poder voltar durante as mixagens, né? Mas isso aí depois eu vou estar mostrando. O hip hop é formado por 4 elementos basicamente, né? Hoje a gente tem 5, né? Mas só que ele não é material. No caso seria o break, né? A dança, o DJ representando a música, assim como o MC, né? O mestre de cerimônia, que seria o escritor, o animador de festa, o interlocutor ou cantor, e o grafite, que são as artes plásticas, né?
E o quinto elemento que foi instituído, né, pela Zulu Nation é o conhecimento, né? E, tipo, para te poder fazer qualquer coisa, pra poder dançar, pintar, tu tem que ter o quinto elemento, que é o conhecimento. Porém, hip hop é isso, é limpo, é consciente, é disso que eu preciso. Essa é a minha cultura. Rimando com a palavra, já tá falando a verdade aberta. Pode acreditar, hip hop criado na rua. Essa é a minha cultura. No início dos anos 80 no Brasil chegou o filme, né? 2 filmes que foram muito importantes, né, para o surgimento do hip hop no Brasil, que foi o Beat Street e o Wild Style. GMC, I'm gonna stick it on the board, man. Can't you see? We have to come to an agreement who's gonna survive the Cold Crush 4 or the Fantasy 5. Or when the balls go swish, they always score. But can they do it with the Cold Crush at their door? Well, I'm Theodore, and I'm dogging my face when I get on the court. Beat Charlie Chase. Well, I'm Charlie Chase. I'm always giving you more. You can't deal with me, Grand Wizard Theodore. Grab your cab, homeboy, what you gonna do? You gotta shoot the shot and do the do. Well, I'm the original Kevin. I'm on this court. I believe you know that. I'm the king of this sport. Say shoot, shoot, shoot. A fantastic is the romance. Say what? Romantic is the fantastic. Do master Rob. Dois filmes americanos, né, norte-americanos, né, que falavam sobre danças urbanas, né, que onde teve o grande boom na cidade de São Paulo, onde o pessoal se encontrava, né, na estação São Bento para realizar práticas de dança. E ali surgiram os primeiros MCs, os primeiros grafiteiros, era um encontro aberto, né, para a população, e foi de grande importância, né, porque ali começou a surgir o rap no Brasil e o hip hop, né. A gente tem hoje, tipo, pessoas que frequentavam, tipo, Nelson Triunfo, né, que é um b-boy, o MC Taíde, DJ1 também frequentava esses bailes, né, os Gêmeos, que são grafiteiros, né, muito importantes para a cultura hip hop hoje, e esse foi o grande boom, né, MC Jack, todos esses caras frequentavam esse espaço naquela época. É importante lembrar e reconhecer, né, isso como sendo cultura, né. Me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. O rap surgiu com o intuito de reivindicar direitos às comunidades, às periferias, aos menos favorecidos, com o intuito de cantar e reivindicar direitos, né, de igualdade social, melhoria, né, na sua comunidade. O rap veio, ele veio e está aí até hoje, né, para combater isso aí, essas desigualdades, né. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali, mas vamos seguir com Deus, enfim. Yeah. Tem muitos grupos de rap importantes que são fundamentais e eu indico, né, assim como posso citar aqui Racionais, MV Bill, Dexter, Negra Giza, Realidade Cruel, Facção Central, Face da Morte, entre outros. Hoje, nos dias atuais, tem uma nova safra de rap, né? Que tipo, tem um estilo diferente, eles cantam sobre realidades diferentes, né? Mas é importante relevar que ele está sempre exaltando tipo, o lado positivo a quem eles querem atingir, né? Que é a comunidade, o povo, a qual ele se dedica. Salve Noturno Records. Se erguem as taças pra celebrar, coração em pedaço contrasta. Reparte os gestos de bem, irmão. Levanta o amor que vem embaixo da casca. As riquezas não duram pra sempre, vim pra celebrar corpo, alma e mente. Fazer do amor a semente e o mundo mais lindo pra gente. Fazer multidão saltar, palavra de ordem em todos os lugares. Abrir o peito e fazer... Vou começar falando agora um pouco sobre os equipamentos que eu uso, né? Eu uso um par de toca-discos Technics SL MK2, produção japonesa dos anos 79. É um toca-disco clássico para DJ. É um toca-disco robusto. Tipo, ele surgiu na época onde os DJs de rádio tinham necessidade de encontrar o ponto da música ali, porque existem 2 tipos de toca-discos, né? Os Belt Drive e o Direct Drive.
O belt drive, a diferença do belt drive é que ele tem a tração de rotação dele feita a partir de uma correia, né? Uma correia de borracha. E esse toca-disco específico, o sistema dele é direct drive. Ele tem um motor interno que só gira esse centro dele aqui e é por tração magnética, né? Ele tem um ímã aqui. E eu vou estar falando sobre algumas especificações e detalhes dele, né? Tipo, sobre o braço, a torre, o peso, o pitch e as rotações aqui. É importante frisar que o botão do pitch ele tem uma extrema importância na hora da mixagem, né? Para poder sincronizar uma música com a outra. E eu vou falar agora sobre alguns detalhes aqui da regulagem dele. Que aqui a gente tem o botão do anti-skate, que seria uma regulagem para caso o disco venha a pular ou não tá girando da forma correta. Ele tem a finalidade tipo de ajustar a posição da agulha, né? Se a agulha estiver torta, tu regula aqui, ó, tipo, se fizer for procurar o ponto da música e ele correr, tu corrige aqui. Vai corrigir a posição da agulha e a agulha vai se centrar melhor dentro do suco do disco. Aqui a gente tem a regulagem da torre, né, que é extremamente importante também. Só que isso aqui é uma questão bem peculiar, né, que vai variar muito de acordo com o tipo de agulha, a altura da agulha que tu vai estar usando. É importante regular e geralmente cada cápsula de agulha vai ter a regulagem e isso aí é feito através do peso também, né? Que para fazer a calibragem da agulha é importante zerar aqui, ó, a altura do peso. O braço da agulha, ó, tem que ficar zerado. A partir do momento que ela zera aqui, ela chega no ponto zero dela, eu tenho que ver, digamos, a bula da agulha que eu comprei, que é a descrição técnica da agulha, e ver quantas gramas eu tenho que aplicar aqui, ó, no peso. Depois de calibrado, eu venho aqui e regulo conforme a orientação do fabricante. Aqui a gente tem uma torre de iluminação, que eu acho que não está funcionando, mas essa aqui tá. Aqui, ó, não tá funcionando sim. Aqui a gente tem a torre de iluminação. E aqui o botão de 33 e 45 rotações, né? A gente tem o botão aqui de start e stop, né? A gente pausa o disco e dá início à rotação de novo. Essas aqui são algumas peculiaridades do toca-disco. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mixer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível tocar com um toca-disco comum ou tem que ser só um toca-disco especial? É possível sim tocar com um toca-disco comum. Tanto é que quando eu iniciei lá na época, antes de eu adquirir esse toca-disco, eu usava um toca-disco convencional, esses de bancada, né? Um Polivox, E eu recomendo, assim, para quem vai começar com um equipamento mais acessível, né? Porque esse aqui é um equipamento de difícil acesso, né? Pelo valor dele ser um pouco caro, mas eu sugiro, sim, que é possível, sim, usar um toca-disco mais simples, né? Não sei se foi exatamente essa pergunta que eu queria fazer. Não, é isso aí. É possível sim começar com um toca-disco que tem em casa. Se tiver um toca-disco, 2 toca-discos, já dá para ter um mixer, né? Eu vou estar falando agora sobre o mixer, qual é a necessidade do mixer, o que o mixer faz. Então, eu estou usando aqui um mixer Nox 303 da Behringer, de 3 canais, mas é possível fazer a mesma coisa com um mixer de 2 canais, que são os mais convencionais, né? Que tu encontra no mercado com um valor mais acessível, né? O mixer ele é composto por 2 canais, um crossfader, equalizadores, chave seletora, entre outros detalhes mais específicos que eu vou falar mais para frente. Fone de ouvido e microfone. Eu vou começar falando agora sobre as regras de volume, né? Que aqui a gente aumenta o volume, os botões de equalizador, né? Eles são divididos entre médio, grave e agudo. E aqui tem um botão de ganho, que é para poder aumentar um pouco mais o som, né? Caso ele não chegue numa totalidade necessária de som, a gente tem aquele percentual a mais que é possível aplicar nesse botão. A gente também tem um botão de master, né? O botão de master é responsável para controlar o envio da música, de todo o conjunto de som que tem aqui para o PA, né? No caso, se eu tiver um microfone plugado no mix, se eu tiver os 2 canais aqui e eu quiser aumentar geral, né? Não individualmente, o meu sinal para o PA, eu utilizo o botão de master. Vou estar falando agora um pouco sobre a chave seletora aqui de fono e line do mixer. Essa chave que ela é importante porque ela te permite no canal de line executar
músicas aqui a partir de um CDJ, de um computador, de uma controladora. É possível plugar um celular nesse canal a partir de um cabo, né? Pelos canais de acesso. E o canal de fono, ele é extremamente direcionado ao uso do toca-disco. Por quê? E qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o canal de fono, ele é pré-amplificado. Porque o disco, quando ele é executado aqui, ele não passa por nenhum sinal de amplificação. Até ele chegar aqui, esse canal aqui ele é amplificado, sendo que o canal de linha, ele não é amplificado. Ele vai executar exatamente o que estiver recebendo, né? Ele vai receber no canal e vai reproduzir para fora. Eu acho que é importante, a gente vai estar à disposição aqui durante o curso para estar tirando dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida sobre alguma questão, alguma funcionalidade, entre outros detalhes. É importante falar, né, que pro DJ ali, ele tem que compor a sua biblioteca de músicas, né? E tipo, nos dias de hoje, atuais, o acesso aos discos de vinil tá muito difícil, né? E tá muito caro. E é importante, né, falar que tipo, de uma forma ou outra o DJ tem que compor sua biblioteca de músicas, né? Eu colecionei muito disco, tipo, adquiri muito disco ao longo de muito tempo, mas nos dias de hoje já se tornou de difícil acesso, né? Esse aqui é um disco de vinil convencional, de 12 polegadas. E eu vou falar também um pouco agora sobre a nova tecnologia que surgiu no mercado, que já está aí, acho que já faz aproximadamente uns 10, 12 anos, que surgiu na versão do Final Scratch. Ele evoluiu para outras empresas, né, da qual hoje a gente tem a Recordbox, o Serato e o Traktor. O que essa tecnologia nos permite? Nos permite compor uma biblioteca de músicas no computador, né, e poder executá-las a partir desses discos de timecode, com os toca-discos, né. Eu vou estar demonstrando aqui, vou estar executando uma música para vocês poderem observar que tipo, a música que eu tenho no computador, eu consigo executá-la no disco como se fosse um disco, e além disso, eu consigo duplicar ela, consigo ter ela nos dois decks, além do benefício, né, de hoje o DJ, quando ele for tocar numa festa, antigamente levava caixas de discos, né, muitos discos, 30, 40, 50, 80, mais de 100 discos para uma festa, e se tornava muito exaustivo. Hoje é possível levar mais de muitos discos, um número que agora eu não consigo estimar, de discos no computador, e é possível tocar assim com os toca-discos e realizar mixagens e discotecagens e por aí vai. Eu vou estar executando uma música aqui para estar demonstrando. A música vai começar. Essa música que está tocando aqui, estou acelerando ela aqui. Ó. Eu tenho a possibilidade de estar duplicando ela no canal do segundo toca-disco ali, né? E esse novo recurso nos permite, antigamente, esperar o lançamento do disco, ver o disco ser lançado, sair da gravadora, comprar o disco online, esperar o disco chegar. Hoje é possível, tipo, saiu o lançamento, fui lá baixar a música na internet e ter a música disponível em vinil em questão de minutos, né? Um recurso que favoreceu muito, né? Para quem é DJ, né? Tipo, quer tocar lançamento, vai tocar na festa, quer produzir a sua própria música, tem a possibilidade de estar levando para discotecar a sua própria música, né? No disco de vinil, e entre outros benefícios, né? Salve, pessoal, então tá, vamos iniciar mais a segunda parte do curso, né, agora baseada somente no software Traktor. Vou estar dando algumas dicas aqui, né, sobre a configuração do programa e depois como utilizá-lo, né, na prática para estar realizando uma discotecagem. Vamos iniciar então aqui no botão de configurações. Aqui a gente vai encontrar o botão Audio Device. O que seria o Audio Device? Seria aqui nessa primeira opção, Audio Device, seria para selecionar o dispositivo externo a qual eu vou conectar o meu computador para sair o som. No caso aqui eu tenho uma caixa Bluetooth, né?
como visto, A706. Eu posso estar ligando meu Bluetooth, enviando o som que eu estiver mixando aqui diretamente para essa caixa. Eu posso estar discotecando com o meu dispositivo interno, ou seja, através das caixas de som do meu próprio computador, ou estar enviando esse som pela saída de fone de ouvido para um dispositivo tipo uma caixa amplificada, se for o caso. Posso estar enviando para um mixer ou sucessivamente para outro dispositivo. Nessa última opção aqui, na opção do áudio 4, eu vou estar enviando para minha placa Tractor, né? Que é a placa do programa da qual eu faço uso do meu timecode. Com o uso dessa placa, eu consigo realizar discotecagem através do timecode de vinil ou com um par de CDJ, né? Ligados a um mixer. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo enviar as músicas que eu tenho no meu computador para um deck, no caso para um vinil ou para um CDJ, né? Eu posso estar simulando as músicas que eu tenho aqui no CDJ ou no toca-disco. Mais para frente a gente vai estar vendo mais detalhes sobre isso. Nas demais opções aqui, digamos, nessa segunda opção aqui, opção fono online, quando eu ativo a opção aqui, ó, do áudio 4, ela me permite habilitar quais opções eu quero utilizar. Se é o timecode vinil, se é o timecode CD ou linha, ou somente o toca-disco, né? E assim sucessivamente. De acordo com a minha necessidade, eu vou estar selecionando essa opção. Nessa terceira opção aqui, eu tenho a opção de estar invertendo a posição dos meus canais. Ou seja, aqui na opção A, a gente pode observar que aqui do lado esquerdo a gente tem o deck A e do lado direito o deck B. Aqui eu vou dar uma ilustração melhor aqui no Output Routing. Ou seja, por padrão, o mapeamento correto seria eu ter o canal 1 e 2, né? No caso dos cabos left e right, RCA, ligados ao deck A e de outra forma eu teria os decks no deck B, os canais 3 e 4, né? Outros dois cabos RCA. Isso teria como padrão. Retornando aqui no áudio setup, só para a gente concluir, nessa última opção aqui, multicore, eu como o meu computador ele não tem uma alta performance, né? Ele só tem 2 GB de RAM. Eu permaneço com essa opção aqui desabilitada, né? Porque se eu tiver, digamos, um processador multicore aqui que suporte, eu vou habilitar essa função, que daí eu vou estar conseguindo extrair mais eficiência da máquina, né? Sendo que a minha máquina não tem tanta performance, então eu deixo isso aqui, essa opção desabilitada. Seguindo para o próximo campo aqui, a gente vai ter a opção Output Routing. O que seria isso? Aqui nessa primeira opção aqui, Mix Mode, eu posso estar selecionando o mixer interno do meu programa, né? Eu vou estar habilitando ele aqui agora para vocês verem. Eu venho aqui, ó, na opção Mixer e eu habilito todas as funções, né? No caso do equalizador e o fader, né? Que são as réguas de volume, os filtros, o key, o ganho e o balanço. Todas as opções aqui e mais o crossfader, que ele habilita, né? Me proporcionando a opção de poder estar realizando mixagem através da própria tela do computador com o uso do mouse ou do trackpad. É uma opção muito satisfatória, né? Porque ele me permite estar realizando discotecagem somente com o uso do computador. Mas voltando aqui, ó, isso aqui foi só para dar um exemplo. Mas retornando aqui nessa opção aqui do Output Routing, como eu expliquei anteriormente, né? Essa seria a opção interna, né? E para mim realizar essa configuração, eu estaria selecionando o canal aqui Output Master para estar realizando a saída do meu som do computador, né? Que ele mapearia, no caso, esse canal Output Master, selecionaria o canal 1 e 2 e a opção mono para que eu tenha mais eficiência na minha discotecagem, né? E na segunda opção aqui eu tenho a opção de mixer externo, né? O que seria o mixer externo? Ele me permite rotear todos meus decks por uma placa de som externa. Ou seja, eu consigo mapear os decks A, B, C e D
conforme, né, a disponibilidade da minha placa. No meu caso, a minha placa só tem 2 canais. Eu só usaria os canais A e B. E eu realizaria a seguinte configuração. Eu ligaria os canais 1 e 2 no deck A, no caso correspondendo ao deck da esquerda. E de outra forma eu estaria selecionando no deck B os canais 3 e 4. Ou seja, tudo que sair aqui vai entrar na placa nesses canais, né? Onde sai aqui, onde está escrito Output, no caso é a saída, é o que está saindo do computador e está entrando na minha placa de áudio. E nessa segunda opção aqui eu vou ter a situação inversa, ou seja, tudo que tiver entrando aqui vai estar saindo do mixer, né? Vai estar saindo da placa e saindo da placa e entrando no mixer. Ou seja, quando estiver entrando no mixer, isso aqui é o som que vai estar saindo na minha caixa de som. Eu posso estar repetindo isso aqui. Ou seja, esse canal aqui ele me permite que os canais que estão entrando aqui, eles vão estar entrando no mixer, vai ser o mesmo som que vai estar saindo nas caixas. Mas daí eu aplico a seguinte configuração, né? Como visto na posição anterior, né? Nos canais de saída, eu vou mapear os canais 1 e 2 no deck A, no deck B 3 e 4. Nos canais de entrada, eu repito, né? Deck A, 1 e 2 e 3 e 4. Essa quarta opção aqui, MIDI Clock, eu mantenho como padrão conforme a instalação do programa. Isso aqui já é uma configuração avançada. Nesta quinta opção, nós temos Timecode Setup, que seria o quê? Seria para mim realizar a calibragem, para me mapear, ou poder averiguar a qualidade de calibragem dos meus decks, né? Ou seja, eu posso ter 2 tocadiscos aqui no deck A e B, e C e D eu posso ter um par de CDJs, na qual eu estarei introduzindo um par de CDs, né, de timecode no meu CDJ, e aqui eu poderia estar vendo a qualidade de transferência de informações, né? Para que a música não trave, para que tenha uma qualidade de som e que não tenha ruídos ou alguma situação desnecessária. O ideal é que nessas caixas aqui torne um círculo, né, no formato laranja, e quanto mais redondo ele tiver, se ele tiver meio oval, ele já está positivo, sendo que esteja laranja, né? Se apresentar uma cruz vermelha no meio, é sinal que a gente está tendo algum problema de aterramento. É muito importante verificar os cabos, né, para que não tenha problema durante a discotecagem, né? E aqui a gente vai ter tipo um decoder gain, né, que seria um cálculo, né? Ele vai estar calculando a qualidade de transferência de dados, né? Que seria a leitura do CD ou a leitura da agulha no toca-disco, né? Que vai estar lendo o timecode de vinil, né? Pra gente estar realizando, tipo no caso, para fazer scratch, essas outras coisas assim, back to back, eu estar executando propriamente uma música, para que não tenha problema de leitura. Pode acontecer do disco da música correr mais rápido, correr para trás, e assim assim seria. Aqui nas opções de baixo, no track, né? Aqui como padrão a gente mantém o track start point position, né? Sempre no ponto 0. Essa segunda opção aqui, turntable speed, seria a rotação na qual o disco vai realizar a leitura. Como padrão a gente sempre vai manter isso aqui desabilitado, porque o disco que a gente vai estar usando aqui, o padrão do toca-disco aqui é 33 RPM, né? Então a gente mantém essa opção desabilitada. No caso, se a gente habilitar, a música vai correr mais rápido, vai correr a 45 RPM, que não é o nosso caso. As demais opções aqui eu considero deixarem como padrão, porque se trata de uma configuração avançada, portanto aqui a gente não mexe. Nesse segundo campo aqui, a gente vai ter o loading, o que seria o carregamento da música nos decks, né? Como seria esse carregamento? Eu vou dar um exemplo aqui nessa primeira opção, né? Que seria o load online into stopped deck. O que seria isso? Essa situação aqui seria caso eu estivesse tocando uma música, né? Estivesse na festa aqui, na pista de dança, e eu tentasse substituir a música que está tocando por outra música. Vou dar um exemplo aqui, tentar carregar outra música no deck A. Pode-se observar que o próprio software ele emite uma mensagem aqui dizendo que esse deck está bloqueado, né? A não ser que eu pare a música, dê um
dê um pause na música, carregue outra música no lugar, aí ele vai aceitar. Essa aqui é uma questão que fica muito a critério de quem está tocando, né, e como prefere manter a configuração. As demais configurações eu considero como avançadas, né, até o reset controls aqui, que eu vou estar dando uma explicação que seria o quê? Quando habilitada essa função aqui, ele vai resetar todas as pré-configurações que foram realizadas. Caso você mexa aqui, faça uma configuração aqui no equalizador, no médio, no agudo, no ganho, nos filtros, ao carregar a próxima música, o que vai acontecer? Todas as configurações aqui serão descartadas. Ó, ele vai zerar como padrão, ele volta ao padrão como se tivesse carregando uma música nova. Ou seja, se eu deixar desabilitado essas funções aqui, eu posso mexer, eu posso alterar aqui as minhas equalizações, aqui o meu médio, o meu agudo, o meu ganho, né? E caso eu carregar uma próxima música, pode-se observar que ele vai manter o mesmo padrão de configuração, ó. Ele vai respeitar toda a equalização que eu fiz, tanto o aumento de ganho, o agudo, o médio, o grave. Eu acho que ficou claro, né? A gente vai passar agora para a próxima etapa aqui, que seria o transporte. Vamos ver. Essa opção aqui eu considero como avançada, a gente vai pular ela. Eu sugiro manter ela como padrão, conforme sistema de instalação. No Deck Layout, isso aqui a gente vai estar observando como é que a gente vai estar observando nossos decks, né? Nessa primeira opção aqui, Deck Flavor, a gente pode observar aqui que o Deck A, ele está com um padrão, né? Ele está aqui com o Scope, aqui, que seria uma representação do disco de vinil ou do CDJ, né? Quando o disco estiver girando, esse Scope aqui ele estará girando. Se eu selecionar esse Scope aqui, eu vou poder observar a minha aba de calibragem, que aqui eu vou realizar nesse campo aqui, ó, eu calibro o disco ou não. No caso, eu estou sem o toca-disco aqui ligado, mas caso estivesse ligado, ele apareceu uma esfera aqui, e o formato ideal seria na cor laranja, e quanto mais redondo seria melhor. Eu vou demonstrar as outras opções aqui de visualizações, que seria aqui o Sample Deck, né? Que daí assume aqui o canal de samples, né? Onde eu posso carregar músicas, né? E disparar samples durante a execução da minha discotecagem. Mas isso aqui eu preciso fazer uma configuração. Também isso aqui é uma questão de mais avançada. Eu só estou dando uma breve passada aqui para vocês entenderem o sistema de funcionamento do deck. A gente vai montar aqui o Track Deck como padrão, né? Que é como a gente vai estar usando. Aqui Deck Layout. Aqui eu configuro os dois decks de uma única vez, ó. Os dois decks estão iguais. Eu tenho a opção de Smalls, Micro, que ele fica menor, Essencial, que eu tenho os dois toca-discos aqui, né? As informações, a opção de Player, a opção de CD e a opção de toca-disco. Eu posso estar mudando. A opção Full. Aqui eu consigo ter uma visualização maior, com mais informações sobre a música, né? Como a música, o nome da música, o nome do artista, o nome do álbum, um release da música, o tempo total da música, a posição em que a música se encontra, né? O tempo remanescente da música, que eu posso observar aqui. Se eu deixar a música tocar, é perceptível aqui que esse número aqui vai começar a diminuir, que vai ser o tempo restante do término da música, né? O número de ppms, as barras de compasso e o percentual da música. Voltando aqui nas configurações, a gente vai estar vendo as opções aqui de como eu quero que esse campo aqui seja visto, né? Se eu quiser habilitar, deixar em off, no caso aqui o lado ele corresponde ao lado A e lado B, eu posso desabilitar os dois. Eu posso estar minimizando, deixando ele menor, ou maximizando nessa flechinha aqui, ó. Para mim habilitar aquela visualização anterior aqui, é só eu clicar aqui em cima, ó, que ele retorna. E assim sucessivamente. E a versão do Scope, que seria a vista de calibragem, né? Aqui eu posso mapear tudo que eu preciso.
E aqui eu tenho a opção de mais avançada, que seriam essas opções aqui, ó, de Move, Kill e Grind. Mas também são opções avançadas, eu sugiro não mexer aqui nesse primeiro momento. A gente vai passar para a opção de Decks, onde eu vou estar mostrando aqui. Aqui eu configuro como eu quero mais opções de visualização, no caso, né? Se eu quiser ver a capa do disco aqui, ó, que eu inseri, eu habilito essa função, né? Que ele me permite ver. Se eu carregar essa música aqui, ele vai carregar a capa do disco aqui, ó. Ou eu posso desabilitar dos dois lados. Show Phase Meter. Essa função aqui eu não sei para que funciona. Eu vou passar batido. E aqui nesse segundo campo aqui, ele me permite selecionar todas as informações que eu quero que apareçam nessa janela aqui, ó. Tais como o título, o nome do artista, o release, o tempo remanescente da música, o tempo total, o artista, os beats, o tempo e o BPM. Eu posso estar alterando essas informações aqui nessa janela aqui, ó. Aqui onde eu tenho o BPM aqui, eu posso estar mudando para gênero. Ele vai me dizer que aqui eu tenho uma música hip hop. As demais informações aqui para baixo eu vou dar uma rápida passada, que aqui corresponde ao grid. O grid da música, né? Que são esses risquinhos aqui, né? Eu posso deixar eles menos perceptíveis, menores perceptíveis ou invisíveis. Essa outra opção aqui seria para não ver nada, ó. Nessa opção aqui, Show Minute Makers, ele vai estar dividindo a música de minuto a minuto. Cada risquinho desse aqui corresponde a 1 minuto de música. No caso aqui, a música tem 4 minutos e 32. Eu tenho 1, 2, 3, 4 minutos. E esse tempo restante aqui para frente seriam 32 segundos. Essa Playmaker Position aqui, ele me permite deslocar o posicionamento da minha agulha, né? Que esse risquinho vermelho aqui, ele corresponde por onde a música está passando na agulha do disco ou no leitor do CDJ. Se eu quiser botar mais para frente, se eu quiser botar bem mais para trás, eu posso fazer isso. Isso vai variar muito de acordo com o gosto de cada DJ. Eu sugiro deixar bem no meio aqui, ó. E as próximas opções aqui, Default Zone, seria para mim ter uma visão aqui do espectro da música, né? Mais rápida, seria como a representação do batimento cardíaco, né? E aqui eu posso deixar mais lento ou mais devagar. Nessa última opção aqui do Color Mode, ele me permite selecionar as cores desse espectro aqui, né? Eu posso deixar ele ultravioleta, ele vai ficar na cor azul. Infrared, fica esse laranjinha. O X-Ray, ele fica um tom de gelo assim, mais esbranquiçido. Ou o espectro mesmo. Eu sugiro manter o espectro, que a gente consegue ter uma percepção maior dos elementos da música, né? Porque cada cor dessa aqui representa um tom musical. Isso aí também é um detalhamento mais avançado de como funciona, né? A gente vai estar vendo aqui mais detalhes aqui sobre o mixer aqui. A gente vai habilitar agora a função do mixer. Na opção do mixer aqui, a gente tem a opção de estar selecionando o tipo de equalizador que a gente quer. No caso, os modelos de equalizador, né? Ele nos permite aqui selecionar um formato clássico, né? Ele vai mudar aqui. O P600, não tem muita diferença. O Nu e o Shone. Ó, deu para perceber que mudou. E no Filter Selection aqui, ele me permite selecionar dois tipos de filtro, né? Que são filtros muito similares ao desses equipamentos aqui, né? Se eu for tocar o som aqui e mudar o som do filtro aqui,
eu posso perceber que ele tem uma diferença de som dependendo como eu for selecionar. Nessa opção aqui do crossfader, ele me permite, quando eu for for deixar para rodar um playback, no caso, deixar tocar músicas sequenciais, no caso de uma playlist, ele me permite selecionar uma música, carregar no deck, selecionar esse botão aqui, ó, esse botão do canto direito, com essa flechinha aqui, ele vai carregar automático, e quando ele estiver chegando no finalzinho da música aqui, ó, pode se observar, quando ele chegar a 12 segundos e 12,4 milésimos aqui, ele vai começar a tocar a música do outro deck, ó. Pode se observar, quando chegar em 12 segundos aqui, ele começa a iniciar a próxima música automaticamente. E eu posso estar configurando conforme eu quero o tempo que eu posso, né? Ele me permite até 100 segundos aqui. Essas demais funções aqui para baixo do level aqui eu sugiro deixar desabilitado. Outra questão que eu considero como avançada. E Mixer Layout. Nessa opção aqui ele me permite habilitar todas as funções do Mixer, né? Por campos, né? Aqui a gente tem o equalizador e o fader, né? Que seriam as réguas de volume. Aqui os filter, key, gain, EQ e balanço da música. Eu posso estar desabilitando ou habilitando. E o crossfader, né? O crossfader eu só vou estar utilizando ele quando eu estiver usando o mixer interno. Se eu estiver usando o mixer externo, esse botão aqui vai ser desnecessário, porque a gente vai estar usando o crossfader do nosso mixer externo. Global Settings, o que seria Global Settings? Ele me habilita esse campo aqui, ó, selecionando esse botão aqui do Global Settings, ele me permite habilitar esse campo aqui que eu vou ter o botão de Master, né, do programa, o botão de ganho geral, e me permite habilitar todos esses efeitos aqui, ó. Eu posso estar selecionando aqui, ó, no caso, o delay, o reverb, e ele, conforme eu troco aqui, ele vem para cá, ó. Só que eu preciso mapear ele aqui no mixer, porque aqui, ó, ele tem um número o endereço aqui dele aqui é o número 1, e para mim tá habilitando para sair o som para fora, preciso habilitar o número 1 aqui, para que o efeito seja aplicado nesse canal, e assim sucessivamente nos demais canais. Conforme aqui eu vou trocar esse reverb aqui, eu vou substituir esse reverb aqui por um delay. Eu habilito ele e posso ligar o som aqui, ó, que o efeito será aplicado quando tiver selecionado este botão. Aí aqui eu posso estar invertendo aqui, né, os canais, né, e ativar o Master Clock ou o Record, que seria um canal de gravação, que eu posso estar gravando todas as minhas mixagens através do próprio programa. As demais opções aqui eu considero como avançadas, a gente vai passar por elas agora e vamos ver as demais. Efeitos. Neste campo aqui a gente nos permite aqui selecionar os tipos de efeitos, né? Mas também isso aqui eu considero como avançado. A gente daqui para baixo a gente não vai mais prosseguir, né? Aqui no file aqui eu acho que é interessante falar sobre as preferências aqui, né? Que aqui me permite mapear para onde vai ser enviado a minha gravação, e eu posso estar habilitando aqui o tamanho máximo que eu vou permitir que o software grave, de 64 megas, 650 megas, 700 megas ou 2048 megas. As demais configurações aqui eu considero como avançadas, e eu sugiro manter todas como padrão conforme a instalação do programa. Essa primeira parte a gente encerra por aqui. Logo em seguida a gente vai estar vendo como funciona na prática. Então, pessoal, agora eu vou estar falando um pouco agora sobre a técnica de Scratch, né? Eu vou estar demonstrando a técnica do Baby Scratch, que é o, digamos, na lista dos Scratch, né? O Scratch básico, né? Que, tipo, ele não necessita a execução, tipo, do crossfader, né?
realizando cortes durante a execução do scratch. Ele consiste em movimentos de fricção de ida e vinda do disco dentro no ritmo da batida, né? Estou demonstrando aqui. É importante salientar a importância desses discos, né? Que agora a gente tem os recursos tecnológicos, né, que nos permite compor nossas próprias trilhas, né? Digamos, eu posso pegar uma vinheta, botar um efeito, colocar uma capela e compor um disco de batidas e efeitos, assim como a gente adquiria um tempo atrás, né? Hoje, com a tecnologia, nos permite compor nossas próprias trilhas. Então, eu vou estar falando agora sobre como é que eu componho, né, as minhas tracks aqui, né? E particularmente eu baixo a música ou faço o rip dos meus discos de vinil, né? Eu tenho disco de batidas e efeitos, tenho os discos da Porte Legal e Arsenal Sônico, né? Eu acabei ripando e trazendo esses discos de forma digital para dentro do meu computador para poder executar esses scratches. Mas tem outras formas, né? Eu posso estar usando o próprio vinil analógico, que é o físico, né? Mas aqui eu estou usando a versão digital do scratch. É possível sim fazer scratches com discos normais, né? É muito comum o uso de capelas, né? Que tem um som mais limpo. Eu vou estar demonstrando scratches com som de capela agora em seguida. E outra coisa que eu preciso salientar sobre os scratches, sobre a agulha. Porque o que ocorre, né? Como tem essa fricção aqui, essas agulhas que a gente usa são de diamante, né? Elas não agridem o suco do disco. Mas tem aquelas agulhas tipo de toca-discos convencionais, né? Que seriam os 3 em 1. Aquelas agulhas são compostas por cerâmica. E tipo, elas não são apropriadas para técnicas de scratch. Por quê? Porque onde fizer um scratch, ele vai riscar o disco, vai comer, vai criar um cavaco ali. E tipo, quando a agulha passar ali posteriormente, ali, o som vai estar mais baixo, porque vai estar desgastando a superfície do disco. Acho que essa dica é muito importante, né, para quem vai começar, vai estar usando um toca-disco assim, não profissional, uma agulha não profissional, né, saber disso, que se eu não usar uma agulha adequada, pode prejudicar o disco. Eu vou estar demonstrando agora um outro tipo de scratch, que ele é basicamente muito parecido com o Baby Scratch, porém ele tem efeitos de eco, na qual consiste realizar efeitos aqui na régua de volume, né, vou estar demonstrando aqui. Essa é uma outra técnica que ela consiste em subir o volume, né, na qual a gente vai ter a percepção de que o som está subindo e quando está descendo dá aquele efeito de eco. Esse seria o echo scratch. Tá, agora eu vou estar falando agora também que é possível fazer scratches com capela, né? E aproveitando já o gancho da capela, eu vou estar demonstrando também na prática como compor um mashup. O que seria um mashup? Seria compor uma música, digamos, inédita, né? Através do instrumental de uma música com o vocal de outra. Isso eu posso aplicar, tipo, uma música, uma batida de rap com vocal de rock ou como for de maior... Depende muito da criatividade de quem quiser fazer. Eu vou estar demonstrando o scratch, né? Que antes eu demonstrei scratch com efeito, né? O Baby Scratch. Para vocês perceberem a diferença de som, né? Que tem de um efeito para uma capela. E agora eu vou estar demonstrando na prática como colocar a voz em cima desse instrumental aqui, de forma básica, né?
E é possível também estar executando efeitos, né, durante essa... To the song that's playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Why you bugging? Então, agora eu vou estar falando agora sobre uma técnica bem interessante, da qual eu estava citando antes do DJ Grandmaster Flash, né? Que é o uso do back-to-back. E eu citei também o DJ Kool Herc, né? Que fazia isso com breaks de música funk, né? Com trecho da música do James Brown. Eu vou estar demonstrando com um trecho da música do Run DMC, Mary Mary, que o back-to-back consiste em fazer, digamos, loops da música, né? A partir do giro oposto do disco aqui, né? Vou estar voltando o disco, que o próprio nome diz, né? Back to back. Então, vamos falar agora sobre a questão aqui do disco de vinil, né? Que a gente interpreta como se fosse um relógio redondo, onde o topo dele aqui seriam 12 horas, aqui 3 horas, 6 horas e 9 horas. Daí resume em fazer loops de trecho da música, né? Eu vou estar demonstrando de forma prática aqui, com uma música do Run DMC, Mary Mary, para vocês entenderem na prática como funciona, né? Que consiste em retornar o disco até um ponto e fazer a mesma coisa do lado oposto. Back-to-back é uma técnica que ela se inclui dentro da categoria do beat jungle, né? E beat jungle é uma outra categoria de performance, né? Quer dizer, é a categoria de performance de malabarismo, né? Que toca disco, né? Seria tu fazer malabarismo com os dois discos ao mesmo tempo, realizando mixagens, né? Tanto fazendo scratches, back-to-backs, loops e outras coisas. Eu vou estar demonstrando aqui. Tá, mas eu acho que é isso. Eu acho que tu pode ficar e que tu bota o mesmo som dos dois lados, assim. Sim, né? E lembrando, né, que tipo, eu tô usando aqui a mesma música, mas é possível fazer uma composição de músicas diferentes, com batidas diferentes, né? Essa categoria específica, ela se resume ao back-to-back, né? Que seria fazer loops de trechos específicos da música, né? Repetindo num disco pro outro. E como eu tinha falado anteriormente, né, na questão do beat jungle, né? A gente pode ter batidas diferentes, com capelas, realizando uma composição. Eu vou estar realizando agora uma demonstração de beat jungle bem curta aqui, mas vamos ver como é que funciona. Agora eu vou estar realizando uma demonstração básica de beat jungle, né? O que seria o beat jungle? Beat jungle seria eu pegar uma batida e desconstruir ela. De que forma? Tipo, reproduzindo ela nos dois decks. E outra coisa, né? A gente vai criar uma batida nova. Eu posso usar tanto a mesma batida, né, que eu estiver usando. Aqui eu vou estar usando a mesma dos dois lados, com velocidades diferentes. E eu vou tocar ela naturalmente. E ao longo da execução dela, eu vou estar intervindo na execução dela para vocês perceberem o que seria um beat jungle, né?
Que ela é tocada normalmente. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o trap, né, que é um gênero derivado da música rap, né. Ele é um gênero que tá tendo uma aceitação muito grande pela população e se percebe que está muito presente nas casas noturnas, né, em festas e eventos. O trap ele tem uma característica, né, de ter peculiaridade de seus graves, né, e sua harmonia bem pesada, assim, né. É importante ressaltar também, tipo, a importância do cuidado na hora de mixar, né? Como por ter os graves muito, muito presentes, né? De ter a cautela de sempre procurar controlar aqui no equalizador, né? Não deixar muito grave, porque a música por natureza já tem um grave muito presente e bem marcado. Tentar baixar o grave da música que vai estar entrando, né? Para não embolar. Vou estar demonstrando aqui, tocando alguma coisa. Vamos ver como é que funciona na prática. Feita a transição aqui, eu diminuí o grave de uma música, né, para poder entrar com a outra aqui. Não sei se foi perceptível isso. Mas assim a gente encerra aqui essa parte do trap, né? Acho que do público como um todo. Então tá, pessoal, a gente está encerrando aqui essa parte do curso, né? Eu sou o DJ no Grupi. Nessa última aula aqui que eu ministrei com vocês aqui, a gente passou técnicas de mixagem, alguma coisa sobre cultura hip hop e alguma coisa sobre trap. Fico grato aí pela participação de todos pelo curso, estamos à disposição para tirar dúvidas. Grato por todo mundo que se inscreveu aí e o curso segue. Valeu, pessoal. É nóis.